Ministro Rogério Schietti, Vossa Excelência é relator do agravo regimental no habeas corpus 913.074 de São Paulo, com o advogado presente. Doutora Flávia, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Excelência. Vou bem, muito obrigada. Então, Vossa Excelência tem... Podemos dispensar a leitura do relatório? Sim, Excelência. Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo de 5 minutos. Excelentíssimo senhor ministro-presidente dessa colenda sexta turma, excelentíssimos senhores ministros, doutor representante do Ministério Público. O presente agravo regimental volta-se contra o não conhecimento de um habeas corpus que tinha como propósito, excelências, unicamente a discussão da tutela da liberdade de locomoção do ora agravante, mais especificamente da substituição do seu regime fechado pela prisão domiciliar. Hipótese de cabimento de habeas corpus absolutamente pacífica, não só nesta Corte, como no Supremo Tribunal Federal. Álvaro Inhaez, o ora agravante, é um senhor idoso de 78 anos de idade, que há 1 ano e 4 meses é o único dos acusados em seu processo a cumprir pena em execução provisória da sua condenação. Ele respondeu a um longuíssimo processo, senhores ministros, no qual permaneceu em liberdade por quase 22 anos, sem nunca ter dado nenhuma justificativa para que um requerimento ou um deferimento de prisão preventiva contra ele fossem emitidos. De tal forma que não há o menor sentido neste cumprimento antecipado. Mas o que agrava a situação de Álvaro Inhaez é a sua saúde, delicada, frágil, a tal ponto que relatório médico da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo analisou a sua condição e decretou, senhores ministros, que a saúde dele é muito frágil, porque é acometido de várias doenças crônicas. Um senhor idoso, médico, de bons antecedentes, que nunca antes havia tido qualquer envolvimento ou prática criminosa. Paciente senil, debilitado, portador de diversas patologias crônicas que exigem vigilância contínua, afirmou o relatório médico da Administração Penitenciária. Pneumonias de repetição, bronquiectasias, comprometimento dos pulmões, sarcopenia, insuficiência mitral, problemas cardíacos. São tantas e tão variadas as doenças que acometem Álvaro Inhaez, senhores ministros, que o relatório médico afirma ter ele pedido, nos 6 meses de encarceramento, 10 quilos. E ainda afirmaram os médicos do sistema penitenciário que o tratamento a que ele estava submetido, está submetido, pouco melhorou com o tempo. Toma medicamentos controlados cotidianamente. Seu médico teme e atestou fortemente o agravamento de sua saúde. E, não obstante isso, o Tribunal de Justiça entendeu que não era o caso da prisão domiciliar. E por quê? Porque, segundo ele, estando em Tremembé, haveria condições de a ele ser prestado um serviço de saúde adequado. Ora, senhores ministros, disse ainda o Tribunal de Justiça que, pelo fato de ser médico, poderia se autocuidar, como se isso fosse possível, se lhe faltarem ar nos pulmões, ou se parar o seu coração, ou se ainda tantas consequências das doenças crônicas deixarem Álvaro Inhaez na condição que teme os médicos que o atendem. Essa colenda turma, em julgado de relatoria do ministro Schietti, já entendeu que, ainda estando em Tremembé, o paciente de habeas corpus julgado em agosto de 2023 fazia jus à prisão domiciliar, exatamente por reconhecer, de forma realista, ministro Schietti, que nem mesmo em Tremembé o atendimento à saúde de um paciente idoso, cronicamente enfermo, pode ser adequada, porque o tratamento de saúde, o atendimento é esporádico, é eventual, e não garante a sobrevivência, e nem garantirá a sobrevivência de Álvaro Inhaez. Também é desta turma, em decisões várias,
que citarei as mais recentes, também uma de Vossa Excelência, ministro Schietti, de agosto de 2023, outra de Vossa Excelência, ministro Sebastião, de fevereiro de 2024, no sentido de que a prisão domiciliar pode ser, sim, concedida, ainda que o paciente esteja cumprindo pena em regime fechado, se a realidade impuser essa necessidade. E a realidade impõe esta necessidade a Álvaro Inhaez, um senhor idoso, a quem o Estatuto do Idoso estabelece um cuidado ainda maior. Mais do que isso, muito rapidamente, senhor ministro, 2 fatos. Esta Colém da Corte, em junho de 2022, entendeu que Álvaro Inhaez não deveria cumprir pena antecipadamente, por reconhecer a violação à presunção de inocência. Agora, em abril de 2024, a apelação dele foi julgada e há um voto divergente reconhecendo a incompetência do Tribunal do Júri, o que fez com que o Tribunal de Justiça de Minas não determinasse a expedição de mandado de prisão aos corréus de Álvaro Inhaez. Ele é o único. E, por isso, se aguarda apenas e tão somente, se não o reconhecimento do direito dele à liberdade, ao menos que cumpra sua pena com dignidade em regime domiciliar. Pedindo perdão pelo excesso, agradeço a atenção de Vossas Excelências. Eu que agradeço, doutora. Ministro Rogério Schietti, Vossa Excelência, tem a palavra. Senhor presidente, inicialmente cumprimento a doutora Flávia Raal por sua sempre lúcida e objetiva argumentação. Eu vou ler o voto, não é longo, até porque o caso demanda indicações bem específicas, né? Eu digo aqui que, conforme já apontado na decisão vergastada, a prisão domiciliar humanitária poderá ser concedida ao apenado desde que comprovado que está acometido de doença grave e que no estabelecimento penal não há assistência médica necessária ao tratamento adequado de sua saúde, o que não é o caso dos autos. Ademais, para afastar os fundamentos adotados na origem, a fim de justificar o indeferimento do pedido de prisão domiciliar, seria necessário o revolvimento fático probatório dos autos, o que não é cabível na via estreita do habeas corpus. Essa em resumo, a decisão. Eu digo que o agravante foi condenado em abril de 2022 ao cumprimento de 22 anos e 8 meses de reclusão, como em curso nas penas de homicídio qualificado por motivo torpe e praticado contra menor de 14 anos. Segundo consta, o agravante, valendo de sua condição de médico, coordenador de uma central irregular de transplantes em Poços de Caldas, fraudou exames de uma inexistente morte encefálica da vítima para dela extrair órgãos que foram destinados irregularmente a pacientes de uma lista de espera criada pelo próprio sentenciado, em claro desacordo com as normas vigentes. Na hipótese, asseriu a defesa perante a Corte de origem, em síntese, que o agravante é a pessoa idosa, enfim, tudo que foi mencionado aqui, né? Consoante oportunamente apontado pela Corte de origem, não se aplica ao caso o artigo 318, inciso 2 do CPP, eis que o agravante já se encontra em cumprimento de pena, não havendo que se falar em liberdade provisória humanitária nessa fase, eis que é ausente amparo legal. Por outro lado, o artigo 117 da LEP estabelece os requisitos para o deferimento da prisão domiciliar, exigindo que o sentenciado esteja em cumprimento de pena em regime aberto. De toda sorte, não ouvido que a teor de julgados desta Corte é admissível, por interpretação extensiva do artigo 117 da Lei de Execuções, a concessão da prisão domiciliar no caso de regime prisional diverso do aberto, excepcionalmente, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio. Todavia, apontou o tribunal que, conforme atestado pelo médico que atendeu o agravante no interior do estabelecimento prisional, as doenças são decorrentes da idade e que, realizado o tratamento preventivo crônico e vigilância contínua, e que foi realizado tratamento preventivo crônico e vigilância contínua. Demais disso, os documentos juntados nos autos não comprovam complicações no estado geral de saúde do agravante, a justificar a necessidade de sua prisão domiciliar,
e que não possa receber o tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional. Frisou ainda que, aspas, os exames e demais documentos juntados que dizem respeito à saúde do agravante foram realizados no ano de 2023, o que demonstra que não houve evolução no seu quadro de saúde, com a necessidade de refazimento das avaliações. Concluiu ser certo que o agravante consegue obter o acompanhamento médico adequado dentro do estabelecimento carcerário, não necessitando o deferimento da prisão domiciliar. A despeito das alegações defensivas, o juiz de primeira instância já havia ressaltado que, embora o relatório de saúde retrate alguma gravidade no estado clínico do sentenciado, esta não afigura ser de monta a ensejar o deferimento do pedido, notadamente porque, tão logo constatada a piora do problema, todas as providências necessárias certamente serão efetivas e prontamente tomadas pela administração prisional da unidade prisional onde se encontra, inclusive por ser uma das mais bem equipadas e estruturadas do Estado de São Paulo, mantendo profissionais da área médica em atendimento constante da população carcerária lá recolhida. Outra não é a compreensão da STJ, e aqui eu transcrevo julgado em que, desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida, situação afastada pelas instâncias ordinárias, que em análise soberana sobre os autos concluíram não haver nenhuma constatação de que os filhos menores do agravante estejam desamparados ou que precisem de cuidados exclusivos maternos. É uma situação diferente, mas que mostra a excepcionalidade do deferimento da prisão domiciliar. Eu também destaco que as dificuldades em habeas corpus de fazer essa avaliação tão minuciosa sobre uma questão que é também fática, né? E digo, por fim, a despeito da menção defensiva ao cumprimento de pena em virtude da execução provisória da pena, a qual chegou a ser suspensa por esta Corte Superior, o STJ, acolhendo a determinação do Supremo Tribunal Federal, fez a reanálise da matéria e tornou sem efeito a medida liminar anteriormente concedida. Eu digo isso até enfatizando, não só em razão do que mencionou a doutora Flávia Raal, da tribuna, mas também porque, inicialmente, eu era um dos que afastava a incidência do dispositivo trazido pela Lei 13.964, que autoriza a execução provisória da pena a partir de uma condenação superior a 15 anos pelo Tribunal do Júri. Porém, o Supremo tem cassado essas decisões e eu passei, então, a adotar o entendimento da Suprema Corte. E, por essas razões, senhor presidente, eu voto por negar provimento ao recurso. Ministro Antônio Saldanha. Presidente, eu confesso que eu, de início, fiquei em dúvida, até pelas ponderações de Vossa Excelência nos comentários, mas eu analisei com mais profundidade e me inclinei por acompanhar o relator. É como eu voto. Ministro Otávio Toledo. Senhor presidente, eu vi as ponderações do relator no brilhante voto e de Vossa Excelência também. Eu, efetivamente, estou inclinado a acompanhar Vossa Excelência por entender que, nesse caso, poderia ser aplicada a prisão domiciliar. Então, eu não sei se Vossa Excelência lavrou voto. Ou minhas razões. Então, eu vou aguardar e, pelo que Vossa Excelência colocou nas conversas, estou acompanhando Vossa Excelência. Doutora Flávia, só uma pergunta. É execução definitiva ou execução provisória? Perfeito. Eu já tinha antecipado, assim, feito algumas ponderações por ocasião da apresentação no sistema pelo ministro Schetti do seu voto, e eu, em que pese a solidez de sua manifestação agora, eu mantenho meu entendimento, eu acho que seria, sim, possível o caso de substituição da pena por pena domiciliar. E eu digo isso porque
me fiando na manifestação da própria Secretaria de Administração Penitenciária, do relatório médico, se encontra as folhas 46 e 47 dos autos. Atendendo a solicitação judicial referente ao preso Álvaro, temos a informar que trata-se de paciente senil, debilitado, portador de diversas patologias inerentes à própria idade e de outras doenças e sequelas de forma crônica que exigem tratamento preventivo crônico e vigilância contínua, visando prevenir reagudizações, principalmente de pneumonias, de repetições, com sequelas de bronquiectasias, conforme comprova a tomografia computadorizada do tórax. Caráter crônico, irreversíveis, com alta possibilidade de reagudizações, o que exige que o mesmo evite permanecer em ambientes com muitas conglomerações, principalmente com pessoas das quais pouco se sabe de seus antecedentes epidemiológicos. Vale lembrar que o mesmo padece também de sinusite de repetição, refluxos gastroesofágicos devido à hernia de hiato esofágica, que também contribuem para patologias pulmonares e repetição devido a eventual broncoaspiração. No presídio, apresentou perda de 10 quilos de peso, configurando um quadro de sarcopenia que pouco melhorou com o tratamento instituído. Essa é a manifestação da Secretaria de Administração Penitenciária. Eu, pessoalmente, entendo que se justificaria, no caso, a prisão domiciliar, até porque nós não estamos diante de uma execução definitiva, uma execução provisória, em razão de um dispositivo que, em que pese já o caminhar da apreciação pelo Supremo, ainda não foi afastado, não foi declarado como inconstitucional. Efetivamente, existem decisões que têm determinado que o Superior Tribunal de Justiça reexamine a questão, mas não há uma manifestação definitiva do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do dispositivo que autoriza o início da execução provisória em penas superiores a 15 anos. Então, nesse contexto, considerando esse quadro médico, com informações da própria Secretaria de Administração Penitenciária, inclusive essa parte final, que atesta que o paciente já perdeu 10 quilos e que pouco melhorou, ou seja, com o tratamento instituído, que eu poderia até concluir que houve um agravamento de sua situação, e eu entendo ser possível, nesse caso, a substituição pela prisão domiciliar e que se impõe monitoramento eletrônico, etc. É como eu voto. Ministro Og Fernandes. Presidente, o quadro que se apresenta diante dos laudos apresentados pelo sistema penitenciário é um quadro de falência do organismo. O que é sarcopenia? É a perda da rigidez muscular de forma progressiva, em regra causada pela idade, e que a única possível chance de alguma restauração dessa massa muscular é através de fisioterapia constante. E chama muito a atenção, fisioterapia essa que imagino impossível num cenário carcerário, e chama muito também a atenção outros eventos aí mencionados. Se quisermos entender que o direito penal tem, afinal, uma causa útil dentro do processo civilizatório, penso eu, a pena, nos termos em que ela hoje está aplicada a esse ora paciente, é absolutamente inútil. Ela parece ser compreensível unicamente pelo caráter retributivo. Claro que o voto do ministro relator
é consistente, encontra embasamento tanto jurisprudencial quanto doutrinário, como no próprio texto da lei, mas, em algum momento, a lei evolui em face do tratamento a que se possa dar nas cortes, notadamente em temas como esse. À primeira vista desse caso, embora, como já dito aqui, pouco tempo de análise dos processos da sexta turma, eu vim para a sessão com um pensamento de acompanhar o eminente relator, por todos os títulos. Mas, após essa observação mais aguda aqui, trazida pelo ministro Sebastião Reis, parece que essa pena, numa pessoa com tais características, transcende de um caráter meramente humanitário ou de inserção a uma pessoa cujas as chances de inserção, seja pela idade, seja pelo conjunto de patologias aí apresentadas, são mínimas. Indago que risco. E faria até uma pergunta ao eminente relator, mas o ministro Sebastião também pode me esclarecer. O paciente é médico, não é isso? Foi condenado até por razão dessa... Perfeito, aquele fato. Eu vi aqui no voto bem lançado pelo ministro relator. Ele teve sua atividade médica suspensa. Isso é, ele está... Não tem essa informação. Seja pelo... Pois não. Não está. Não teve. Eu penso que nós podíamos estabelecer um regime de pena diferenciada do usual, isso é, prisão domiciliar, com o compromisso do não exercício da profissão médica. Eu parto para... Espero que não seja extremamente novidadeiro, não é essa a intenção. A intenção é procurar ajustar a um caso sensível, de um fato relevante, o que fez, pelo que relata o eminente ministro Schietti, não foi pouco e não foi algo sem aspecto grave, mas penso que se eu proponho que nós tenhamos uma decisão concessiva da prisão domiciliar com o compromisso do paciente do não exercício da atividade profissional, que acho já, pelo quadro clínico, de certa forma, já bastante comprometido. Essa possibilidade. É uma sugestão à Corte. Agora, doutor Paulo Jacobina me chamou a atenção um problema que não foi dado vista ao Ministério Público. E isso, com o provimento do agravo regimental, pode implicar uma nulidade do julgamento. Eu acho que nós teríamos que, na verdade, suspender, baixar em diligência para que seja aberto vista ao Ministério Público e o ministro Rogério Schietti depois traria em nova sessão de julgamento, já que a tendência é a concessão da ordem. Já aconteceu em situação pretérita o Ministério Público se manifestar em sessão, mas isso se o Ministério Público Federal estiver em condições. Ele também não pode ser surpreendido num caso em que ele não tenha examinado devidamente. Eu ouvi as ponderadas razões do senhor e acho que seria precoce da minha parte fazer uma manifestação em sessão diante de um caso tão complexo, que precisa realmente, assim, não só da visão técnica, também da visão humana,
eu realmente preferiria ver esse processo com mais tranquilidade. Data máxima vênia, qual a urgência, né? Estamos falando de risco à vida do paciente. Não seria o caso, ministro Sebastião, de uma concessão liminar até aguardar a manifestação do Ministério Público e a volta do feito a julgamento? Eu consulto o eminente relator. Da minha parte, não há nenhum impedimento. Eu vejo que já está formada a maioria, né? Ele pode, evidentemente, sofrer alteração com a continuidade do julgamento, ou nós cancelaríamos o julgamento? Eu acho que nós poderíamos suspender o julgamento. Suspender para que se traga baixa em diligência, e uma das seria a concessão de uma liminar, no sentido de aguardar até o julgamento final do agravo regimental, ele poderia Sim, se submeter objeção. à prisão domiciliar, ao recolhimento domiciliar, com a suspensão das atividades médicas. Perfeito? Muito obrigada. Nada, doutora. Então, o julgamento foi suspenso para que os autos baixem em diligência, de modo que haja manifestação do Ministério Público Federal, e a turma, por unanimidade, deliberou em conceder um liminar para que, até o julgamento final do presente habeas corpus, o paciente fique recolhido em prisão domiciliar com a suspensão da atividade profissional.